Essa palestra foi dada por ocasião da apresentação do meu TCC para a banca, para a obtenção do título de psicodramatista. O título, como vocês já perceberam, foi O Psicodrama Público em Programa de Prevenção de Recaídas para Dependentes Químicos. O objetivo de trazer essa palestra para o público, de um modo geral, é que se saiba um pouco mais de como o psicodrama pode ser útil e importante no tratamento dos dependentes químicos. No editorial da Revista Brasileira de Psicodrama, havia um texto com o título Psicodrama, uma proposta social. Nesse texto, o editor diz que o ser humano é concebido e deve ser estudado pelas suas relações interpessoais. E ele completa dizendo que foi inspirado nisto que Jacó Levi Moreno, o pai do psicodrama, criou o psicodrama inspirado no teatro. Bermudes, um grande estudioso do psicodrama, já dizia que há muito tempo havia uma demanda por uma psiquiatria que saísse dos consultórios e fosse para os núcleos sociais, usando métodos psicoterápicos mais dinâmicos. E ele dizia que o psicodrama seria uma das melhores abordagens para isto. O termo psicodrama público não foi cunhado por Moreno, e sim pelos seus seguidores, posteriormente. Mas a prática do psicodrama público já começou com Moreno, naquilo que ele chamava de teatro da espontaneidade e depois veio a ser chamado teatro terapêutico. E Nery Conceição afirma que o psicodrama público é uma modalidade, uma forma de sociodrama. Moreno afirma que o verdadeiro sujeito do sociodrama é o grupo, e que esse grupo é que deveria ir para o palco resolver os seus problemas. Mas como o grupo é uma metáfora e não existe per se, o conteúdo real dele são pessoas interrelacionadas, que acabam sendo representantes de uma cultura. Fonseca, um outro estudioso psicodramatista, divide os grupos em dois tipos. Grupos processuais, que são aqueles que têm uma longa duração e são grupos fechados, e os grupos momento. O que ele chama de grupo momento é aqueles em que se faz um ato único, com começo, meio e fim, e que não tem uma continuidade. Fonseca também dizia que Moreno, em 1936, trabalhando no sanatório Beacon Hill, realizava sessões diárias com os pacientes. E essas sessões, esses grupos, eram inconstantes, porque ao mesmo tempo que algumas pessoas iam saindo de alta, outras iam entrando no hospital. E ele, apesar de que eram grupos, que não dá para dizer que eram grupos abertos, porque eles não eram abertos à população, eles já também não tinham um caráter processual. Sobre a dependência química, que daqui para frente vou chamar de DQ, as estatísticas brasileiras mostram que o consumo e os problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas têm sido cada vez mais graves e têm sido chegando a níveis alarmantes. Quanto à sua etiologia, atualmente o modelo mais estudado é o multifatorial, que vem do modelo biopsicossocial. Este modelo trata da tríade sujeito, ambiente e substância psicoativa utilizada. Por exemplo, um sujeito pode ter predisposição genética ou não a se tornar dependente. Ele pode ter também um benefício no uso, uma vantagem no uso que outras pessoas podem não ter. Por outro lado, ele pode estar inserido num ambiente, num contexto facilitador ou dificultador do uso. Exemplo, se ele vem de uma família religiosa, ele pode estar mais protegido do uso. Se ele vem de uma família onde todo mundo usa bebida alcoólica ou até mesmo outras drogas, ele pode ter uma chance maior de ter problemas com este uso. Um terceiro fator é o acesso que ele pode vir a ter à substância e também as características da substância que ele usa. Dependendo da substância, existe uma maior probabilidade ou maior facilidade de ele se tornar dependente. Portanto, quando a gente fala de etiologia da dependência química, devemos levar em consideração a somatória desses fatores de risco e de proteção que podem levar o indivíduo ou dificultar que o indivíduo
venha a fazer o consumo da droga e fazer um uso indevido das substâncias psicoativas. Considerando-se as graves consequências que a dependência química pode trazer à vida do dependente químico, aliás, nas várias áreas da vida, o tratamento preferencialmente deve ser ou até melhor, interdisciplinar. Zanelato diz que esse transtorno é tratável e o indivíduo pode interromper a evolução do processo da dependência química. Portanto, nesse controle, para que aconteça esse controle, um dos tratamentos fundamentais é a psicoterapia. Os objetivos da terapia são auxiliar o indivíduo a se conscientizar desse problema grave que tem, a aceitar a existência dele e se motivar para tratar, para fazer as mudanças necessárias para conseguir ter sucesso no tratamento. Sabemos que para obter a abstinência, provavelmente ele terá que fazer, vamos dizer, mudança de hábitos e comportamentos de vários tipos, inclusive de pessoas, de lugares, de ambientes que ele frequente. E uma outra questão fundamental é trabalhar a recuperação das suas relações interpessoais. O foco do tratamento psicoterápico deve ir muito além da abstinência. Esse indivíduo precisa, por exemplo, trabalhar muito as suas relações familiares. O que se nota na prática é que a melhora na qualidade dessas relações auxilia em muito o processo de obtenção da abstinência e o sucesso no tratamento. Zanelato também afirma que para o tratamento é importante usar ferramentas terapêuticas com resultados baseados em evidências. Diel também afirma que o tratamento em grupo deve ser estimulado nesses pacientes, porque ele é altamente eficaz. Numa situação de grupo, um paciente pode compartilhar seus sentimentos, pensamentos, questões semelhantes que tem uns com os outros ali, o que pode aumentar muito a autoeficácia do paciente. E por falar em psicoterapia de grupo, voltamos para o psicodrama. Afinal, Marinow afirmava que Moreno foi um dos principais fundadores da psicoterapia de grupo. Na época, Moreno dizia que era como se fosse uma revolução terapêutica se comparado com os métodos psicanalíticos daquele período. Portanto, considerando-se a contribuição de Moreno e de todos os estudiosos que vieram após ele, pode-se dizer que o psicodrama tem bases sólidas e vastos recursos para uma psicoterapia de grupo de qualidade, tanto para grupo fechado como aberto. Por outro lado, até onde sei, são poucos os estudos científicos considerando-se a contribuição do psicodrama nos grupos de dependentes químicos. E qual foi a minha motivação para fazer esse trabalho do TCC usando o psicodrama e dependentes químicos? Em 2013, eu estava num congresso da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, em Búzios, no Rio de Janeiro, quando me deparei com um banner. E esse banner, o título era Roleplay, uma ferramenta terapêutica para a prevenção de recaída. Isso me encantou, eu parei, li tudo, conversei com uma autora que estava ao lado, que me deu muitas informações e fiquei encantada. Por quê? Porque na época eu já trabalhava como psiquiatra num hospital psiquiátrico com dependentes químicos especificamente, e também estava fazendo a formação em psicodrama na BPS. Então aquilo me pareceu que caiu do céu. E fiquei, por isso, muito animada de fazer um trabalho nessa mesma direção. A partir daí, eu levei essa ideia para o supervisor, na época eu fazia supervisão, e decidimos então que eu faria esse trabalho com os pacientes do local onde eu atendia, naquele hospital. A respeito da metodologia, esse estudo foi qualitativo. O público-alvo eram daqueles pacientes que eu já afirmei que eu atendia no hospital, sendo que metade deles eu conhecia, a outra parte era de uma outra psiquiatra que atendia lá, portanto eu não os conhecia. Eram grupos, assim, esses pacientes eram internados, geralmente eram pacientes muito graves, que tinham a maior parte deles
comorbidades, isso quer dizer outras doenças, outros transtornos psiquiátricos, e alguns deles estavam em síndrome de abstinência, muitas vezes bastante desconfortável para eles. Não dava para separar, por exemplo, fazer um grupo apenas com aqueles que não apresentassem comorbidades. A internação era uma internação fechada, a maior parte deles estava ali de uma maneira involuntária, e a duração era em torno de 3 meses, ou seja, de 90 dias. O grupo era composto por mais ou menos de 30 a 40 pessoas, daquela mesma maneira como em Beacon Hill. Alguns entravam e outros iam saindo de alta, portanto era um grupo instável. E o local onde isso ocorria era um pátio, na maior parte dele aberto, com paredes muito altas, tinha um pequeno espaço fechado, e as reuniões aconteciam às segundas-feiras, às 2h da tarde. Foram 6 reuniões durante semanas consecutivas. Não dava para separar os pacientes apenas dependentes químicos daqueles que tinham comorbidades, não era possível fazer isso. Da equipe, eu era a única que sabia um pouquinho sobre psicodrama. O método utilizado foi o psicodrama, na modalidade psicodrama público. Semelhantemente a Beacon Hill, era um grupo instável, como eu já disse, mas o importante é que era um ato terapêutico único. Então não havia continuidade. Uma sessão tinha começo, meio e fim, e não tinha uma continuidade. Na primeira sessão, eu anunciei ao grupo que faríamos uma atividade diferente para trabalhar o gatilho de recaída. Fizemos um aquecimento e o grupo decidiu trabalhar uma situação de uma pós-alta, né, em que eles estariam após a alta, andando em um local e encontrariam uma pessoa, amiga, familiar, né, que essa pessoa os convidaria para ir a uma festa e que esse seria um convite difícil de resistir. Usamos o role-playing para essa atividade e também me inspirei na multiplicação dramática, de tal modo que houve um tipo de convite, e a ideia, claro, era que eles resistissem ao convite, não fossem à festa, e depois desse convite foi se modificando, e as respostas deles também, outros tipos de convites. Então foi assim, a participação foi muito boa, mesmo de umas pessoas que no início do aquecimento não quiseram, se recusaram a participar, e ficaram sentadas, e aí quando começaram a acontecer as cenas, elas queriam ir para a cena, então foi uma participação bem interessante. Da minha parte foi difícil conduzir o grupo, porque pela minha experiência, naturalmente, mas também porque o grupo era bastante heterogêneo, então havia assim, situações dos psicóticos, às vezes falando palavras sem nexo no meio. Então foi um pouco mais desafiador, eu diria, conduzir essa sessão. Mas o importante é que no compartilhamento, vários pacientes disseram que foi um pouco difícil resistir ao convite, mas que eles encontraram meios de fazer isso de uma maneira diferente. Na segunda sessão, nós decidimos trabalhar sobre o segundo motivo que tinha ficado na sessão anterior como mais sério ou mais grave, que podia causar recaídas, que foi uma situação de conflito familiar. Eles escolheram dois pacientes e nós fizemos as cenas pensando que poderia acontecer no futuro. As técnicas que mais utilizamos foi a do espelho e a inversão de papéis. No compartilhamento, os pacientes disseram que tiveram vários insights, inclusive outros que estavam na plateia, disseram que perceberam vários detalhes e conseguiram se colocar um pouquinho mais no lugar da família. Foi bem interessante também. Na terceira sessão, decidi não usar o tema prevenção de recaída como um objetivo imediato ou direto. Eu passei inicialmente, na fase de aquecimento, um vídeo do YouTube em que a Sandra Nemberg, aquela telejornalista, âncora do jornal Hoje, da Rede Globo, ela estava passando uma cena de algumas pessoas procurando seus familiares dependentes químicos que não viam há muito tempo e com um grande nível de angústia e pesar. E aí a cena mostra essas pessoas encontrando esses familiares e convidando esses familiares para um tratamento em dependência química.
A cena é muito emocionante. Quando terminou a cena, os pacientes já estavam bastante emocionados. E em seguida, eu comecei a trabalhar com eles um jogo psicodramático que está publicado no livro do Yuji Yoso. Esse jogo se chama o jogo do julgamento, ou do tribunal. E como ele funciona? Inicialmente, eu contei a história de uma mãe com uma filha dependente química, assim, em estado muito grave, e essa mãe já num grau limite, né, um grau de angústia e desespero tal, que estava diante de duas decisões. Ou ela internava a filha involuntariamente, ou ela convidava a filha a se retirar de casa. O jogo funciona assim: a gente divide o grupo em dois. Uma parte do grupo vai defender que a mãe deva internar a filha involuntariamente. E a outra parte do grupo vai defender que a mãe deve convidar a filha a se retirar de casa. Importante observar aqui que essas duas opções para esses pacientes são completamente indigestas. Um dos motivos de eu ter criado essa história dessa maneira, primeiro, é que é muito real. Muitos pais se veem diante dessa dificuldade, diante desse dilema, desse impasse na vida, porque não suportam mais as situações, as consequências da dependência química dos filhos. Então, primeiro, porque é real. E segundo, porque esses pacientes, uma boa parte deles que entrou involuntariamente, se sente muito vitimado pela família, como se os pais tivessem feito um grande castigo com eles. Eles não conseguem compreender, muitas vezes não conseguem aceitar que a internação involuntária foi realmente necessária. Então, eles, muitas vezes, assim, ameaçam a família. Tinha paciente que tinha ameaçado a mãe de morte quando saísse do hospital. Então, na hora que eles estão indo para ser internados, ou na vigência de que isso aconteça, eles se tornam muito agressivos e muitas vezes demoram muito dentro do tratamento para aceitar a internação. E esse tempo que não estão aceitando é um tempo perdido, porque não está acontecendo um tratamento. O tratamento só acontece quando eles aceitam que tem a doença, quando eles aceitam a internação. Então, um dos meus objetivos com esse jogo era que eles conseguissem perceber a situação de uma outra forma. Importante observar que foi muito interessante o resultado, foi uma sessão muito rica. Na quarta sessão, decidimos trabalhar as emoções. E eles escolheram duas emoções, medo e preocupação, e justamente de recair após a alta. Portanto, voltamos a esse tema. Então, escolheram dois pacientes, dramatizamos as cenas no pós-alta e, em seguida, usamos também o role-playing. No compartilhamento, eles foram bastante positivos e mostraram que aproveitaram bem a sessão. Na quinta sessão, utilizei o recurso de frases. Então, fixei no pátio 6 frases nas paredes e pedi para que eles lessem enquanto caminhavam no aquecimento e que se aproximassem e ficassem próximo da frase que mais falasse ao coração deles naquele momento. E a frase escolhida foi: "Foi difícil assumir que nada ia melhorar a não ser que eu mudasse." A partir daí, fizemos a dramatização com uma paciente que mostrou que tinha um conflito familiar muito forte em relação à mãe. E surgiu um tema nessa dramatização que foi a falta de credibilidade do familiar em relação ao dependente químico, que é algo bastante comum, bastante provável, que acontece muito realmente na vida deles. No compartilhamento, vários pacientes disseram que tiveram vários insights, que foi muito rico para eles. O que eu notei é que eles estavam melhorando um pouco mais a questão da empatia com os familiares. Na sexta sessão, no aquecimento, decidi usar um vídeo também do YouTube da cantora falecida Amy Winehouse. É um vídeo de 4 minutos que é bastante impactante, que mostra apenas uma música ao fundo e fotos dela, desde criança, adolescente, ganhando fama, já muito famosa, e outras fotos da fase de decadência dela até a destruição total, aos 27 anos, ao falecimento dela.
Quando terminei o vídeo, as pessoas estavam realmente também muito emocionadas, e eu pedi para que elas entrassem em contato com cenas da vida dela que aquele vídeo pudesse remeter. O grupo escolheu uma paciente para ser trabalhada, uma paciente psicótica. E fizemos, então, dramatizamos a cena dela, e o grupo ajudou, o grupo foi bastante participativo, como em todas as outras sessões, e mostrou ao final, no compartilhamento, que teve insights, que foi bem interessante. Para mim, essa sessão foi ainda mais difícil, porque dramatizar, eu com tão pouca experiência em psicodrama, dramatizar com uma psicótica foi, de fato, um desafio bem diferente, mas funcionou, deu certo no final. Após a sexta sessão, conversamos na supervisão e nós decidimos interromper essas sessões. Por quê? As condições do hospital não eram muito favoráveis. Por exemplo, como eu disse para vocês já anteriormente, os psicóticos no grupo de DQ realmente tornavam a condução bem difícil. Eu, bastante inexperiente e sem ter um ego auxiliar ou alguma outra pessoa que entendesse um pouco mais de psicodrama para me auxiliar naquele grupo. A questão de estar num pátio, sob o sol, sob chuva, em alguns momentos tivemos que ficar todos embaixo daquela parte coberta, que era pequenininha, e isso dificultou a condução também da sessão. Outra situação é que havia uma porta no pátio que era aberta, então pessoas entravam, pessoas saíam, pacientes entravam, pacientes saíam, e isso dispersava um pouco mais os pacientes e também assim, interferia no clima da própria sessão, às vezes no momento de uma dramatização, alguma coisa mais delicada. Outra questão era o tempo. Nós tínhamos 1 hora de trabalho, das 2 às 3 da tarde, e era um tempo muito justo para fazer um trabalho com o grupo, considerando-se todas as fases da sessão psicodramática, de um psicodrama público. Então, isso também dificultava. Às vezes eu me sentia um pouco pressionada, tendo que correr um pouco uma fase ou outra, ou o compartilhamento acabava ficando um tanto quanto pobre, que era uma fase tão importante para eles processarem, elaborarem os conceitos e entenderem melhor o que estava acontecendo com eles e o que aconteceu no palco. Também aconteceu que assim, alguns profissionais acabaram interferindo na sessão e atrapalhando, mesmo que, obviamente, não tinham a menor noção disso e não são psicodramatistas e não sabiam, talvez, qual exatamente é o encaminhamento adequado, mas aconteceu que as interferências deles também dificultavam o trabalho. E o que ficou? Para mim foi uma experiência extremamente rica, que eu me lembro com saudade. Apesar das dificuldades, eu notei que eu cresci muito como psicodramatista, como diretora dentro de um ambiente, de uma sessão. Foi muito desafiador, foi tenso, mas de qualquer modo eu percebo que eu consegui, vamos dizer assim, ajudar essas pessoas. Eu notava que nos compartilhamentos as pessoas tinham um brilho diferente nos olhos, quando elas participaram, mesmo naquele esquema de um recurso, os recursos escassos, eles sempre muito adequados, mas realmente eles participaram com muita vontade. Apesar de ter ficado um pouco frustrada, porque foi tão curto, 6 sessões e acabamos o trabalho, eu fiquei com muita vontade de refazer, de um dia tornar a trabalhar com dependentes químicos e psicodrama. Porque eu sinto que eu só comecei um trabalho que poderia ser extremamente rico. Então, vislumbro que isso, quem sabe, um dia vai acontecer na minha vida, em uma outra situação mais favorável. Enfim, achei que valeu muito a pena. Os recursos do psicodrama, tanto teóricos como práticos, técnicos, para utilizar com esse tipo de paciente, são maravilhosos. São pacientes que muitas vezes têm perdas cognitivas importantes e precisam de algo mais dinâmico, mais lúdico do que uma terapia mais formal, baseada na cognição, por exemplo. Em relação ao aproveitamento desses pacientes, o que eu notei é que eles ganharam mais ferramentas para lidar com a recaída
ao sair do hospital. Percebi que tiveram vários insights sobre a própria vida, que ampliaram a sua conscientização em relação à sua relação com as drogas, relação com os familiares, né? Percebi que, de alguma maneira, eles ficaram mais criativos e tiveram mais atos espontâneos em relação às suas respostas para o uso das drogas. Notei que refletiram muito mais em relação ao uso, ao próprio uso, à doença, a essa questão da substância nas suas vidas. Percebi também que houve muito mais aceitação da dependência química e da internação involuntária. Notei que eles elaboraram, processaram melhor os impactos do uso da substância psicoativa na vida deles, os prejuízos e toda a situação caótica de vida a que eles chegaram. Percebi que eles ampliaram um pouco mais a capacidade e as habilidades sociais, por exemplo, com um pouquinho mais de assertividade, de ferramentas para poder dizer não, quando necessário. Enfim, acho que eles saíram um pouco mais autoconfiantes e preparados para os desafios da vida depois desse trabalho que realizamos.